Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é o Wilder Sidney Sou Arthur Ribas. e para você que segue aqui o nosso trabalho, o meu trabalho sobre comunicação médica, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, que além da comunicação a gente vai falar sobre outras habilidades que são extremamente importantes para o médico desenvolver uma carreira médica de sucesso, principalmente focada no empreendedorismo médico. Então, a minha parceria com o Arthur, a nossa parceria é basicamente voltada para compartilhar essas habilidades, esses conhecimentos, visando sempre te ajudar a desenvolver uma carreira onde você consiga atingir lá na frente um retorno financeiro, né, que seja compatível com o esforço que você fez para se formar, para chegar onde você chegou, e que também possa te dar liberdade de tempo, qualidade de vida, realização pessoal. Não é isso, Arthur? Isso, exatamente. Nós como médicos, nós passamos praticamente uma vida inteira estudando, e quando a gente dá de cara com o mercado, a gente percebe que não é bem assim, né? Não é simplesmente só por ter formado, por ter estudado tudo isso que a gente vai começar a atingir o retorno financeiro que a gente espera. Parece que sempre, quanto mais a gente estuda, mais as coisas vão piorando, né? Você vai tendo novos desafios, você vai tendo mais trabalho, e nem sempre isso está atrelado a um retorno financeiro que a gente espera. Isso pode ser motivo de bastante frustração, né, no primeiro momento, e se a gente não correr atrás das habilidades, dos conhecimentos que de fato fazem diferença numa carreira médica, a gente pode se frustrar como um todo. Exatamente. E aí, para quem é esse conteúdo? É principalmente para você que está começando a sua carreira, que está iniciando a sua carreira, e também para você que já está no final, no meio da sua carreira, que precisa se reinventar. Porque o mercado, a gente vai falar bastante aqui sobre isso, o mercado ele não perdoa, né? E cada vez mais o número de médicos está aumentando, e o mercado está cada vez mais saturado. Então a gente precisa aprender novas coisas, novas habilidades, para que a gente não seja engolido pelo mercado. Então, vocês já me conhecem aqui, né, já acompanham o meu trabalho. Hoje, então, a ideia é eu apresentar aqui para vocês um pouco de quem é o Arthur Ribas, a história um pouco do Arthur Ribas, porque o Arthur foi meu aluno na faculdade, né? E nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, ele construiu um negócio, né? Ele construiu, que aí eu acho que seria interessante você falar depois, já seria uma primeira pergunta, diferenciar o que é um negócio e o que é um consultório, né? Porque Sim. Muitas vezes o médico acha que vou me formar, vou fazer minha residência, vou abrir meu consultório e vai ficar tudo bem. E na verdade não é bem assim, né? Não. Então, o Arthur construiu um negócio de sucesso em mais ou menos 3 anos e meio, né? Ultrapassou o mestre. E agora o mestre e o discípulo estão se juntando para compartilhar tudo que a gente aprendeu e o que deu certo, o que deu errado com você, que está aí do outro lado, que quer, para que você não precise passar por esses erros que a gente teve e aprender com os acertos também. Eu acho bem bacana essa possibilidade de a gente fazer esse cruzamento, né, entre teoria e prática. O Sidney, desde sempre, quando eu estava no primeiro período, já vi o Sidney ali nos diretórios acadêmicos, sempre muito preocupado com a formação médica, né, com o tipo do conteúdo que é passado na faculdade. E, enfim, terminou a formação dele, né, depois entrou aí na faculdade como professor, e sempre trazendo esse questionamento, né, que quais são de fato os conteúdos, as habilidades que o médico ele deveria sair da faculdade sabendo, né? Então a gente sai com uma lacuna muito grande sobre determinadas habilidades que são essenciais para você construir uma carreira bem sucedida, uma carreira que seja compatível, né, usando os termos do Sidney, para ter um retorno financeiro equivalente ao esforço que nós tivemos, né, de estudo, vai passar em vestibular, vai passar em residência, para estudando na faculdade, estudando em residência, estudando em mestrado, estudando em tudo isso, em especializações. E a ideia é juntar com um pouco da minha prática, né, com o que eu consegui de fato atingir os resultados que eu consegui atingir no tempo, que se a gente for comparar um tempo um pouco mais curto, né, do que tradicionalmente as carreiras médicas
demandam para se conseguir uma clínica que funcione exclusivamente com atendimento particular, com uma agenda cheia, enfim, trazendo de fato os resultados que todo mundo buscou, né? Graças a Deus, hoje eu tenho um resultado assim, bem compatível com o que eu esperei de uma carreira médica, né? E acho que a gente juntando tudo aquilo que vocês, todo esse conhecimento que você adquiriu, né, dentro dessa parte da qualificação médica, né, da formação médica, e tudo que você vem estudando sobre empreendedorismo, sobre habilidades médicas, com a minha prática, com os resultados, com tudo aquilo que eu apliquei na prática, isso vai trazer um conhecimento bem, assim, algo que de fato possa ser replicado, algo que de fato pode ajudar outros colegas médicos a alavancarem aí seus resultados como médicos. E esse conhecimento, só para que vocês saibam, é difícil você encontrar, né? Esse conhecimento, como a gente está falando aqui, de construir um negócio, né, na medicina. Porque o que tem muito aí, tem muita coisa de marketing digital, de gestão de clínica, mas algo completo, algo como a gente está pretendendo, que a gente vai estar começando aqui a divulgar e a compartilhar com vocês, é realmente exclusivo, é inédito, viu, gente? Então, a gente está muito feliz, né, de estar começando essa parceria. Então, Arthur, acho que sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre visão empreendedora, pessoal. A importância de você ter uma visão de empreendedor, né? Não só a visão técnica, né? Na faculdade a gente é basicamente formado para ser um técnico, né? Então, se você se especializa em determinada área, você vai atender de forma técnica sobre aquela determinada área. Mas montar um negócio é totalmente diferente, não é isso, Arthur? Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, cara, quando foi que tu teve a visão empreendedora assim de abrir um negócio, de ter o teu próprio negócio, ser dono do negócio, né? Isso foi na faculdade, foi antes, como é que foi? Vamos lá, foi uma história, vamos tentar abordar todos os aspectos, né, que fizeram eu ter toda a vontade de mudança, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você tem que, para você entrar no mundo do empreendedorismo, você tem que ter a vontade de mudança, de não aceitar exatamente aquilo que aquela carreira ali está predestinada a te proporcionar. Então eu já parti um pouco disso, né, de querer sempre algo diferente. Na faculdade eu sempre fui muito inquieto, muitas coisas na faculdade eu não me agradava, eu tanto da parte técnica mesmo, eu achava que a nossa medicina ali, pelo menos a medicina que eu estava tendo contato ali, era uma medicina pouco resolutiva. Eu via pacientes dos meus próprios professores não tendo resultado, e isso me incomoda muito, né? E o modo como eu via ali, muitas das vezes, o paciente sendo tratado, o tipo do atendimento, né, todo aquele contexto não era algo que me agradava. Então ali eu já comecei a ter certos incômodos. Então eu sempre partia do princípio de que não, quando eu tiver a oportunidade de atender, eu vou fazer diferente, eu vou buscar fazer diferente. Eu não acho que é simplesmente passando um remédio e entregando essa responsabilidade, jogando essa responsabilidade para o paciente, que eu achava que ele ia ter de fato um resultado. Não adianta simplesmente falar, olha, faça isso, e achar que a partir dali o problema é dele e pronto, ficar aguardando. Eu acho que eu via que na prática que não trazia resultado, né? Até os pacientes dos meus próprios professores voltavam sem resultado, e então eu achava que estava faltando alguma coisa, né? Eu acho que eu via ali a importância da persuasão e a importância de justamente a habilidade de comunicação, para que de fato você conseguisse que seu paciente seguisse suas orientações. Mas então, na faculdade eu já comecei a ter esse incômodo, tanto com a parte técnica mesmo da medicina, né, com o simplesmente passar remédio, passar uma orientação vertical, né, simplesmente eu sou médico, eu sei de tudo, então está aqui a orientação certa para você corrigir esse seu problema. Isso já me incomodava. E quanto o modo de tratar também, né, eu acho que você pode fazer um modelo de atendimento que seja mais persuasivo, um modelo de atendimento que de fato você consiga traçar um plano em conjunto, traçar algo que que o paciente consiga seguir, né, que mais aumente a adesão. Que aumente a adesão, exatamente. Então assim, com esse pensamento, né, eu sabia que eu queria ter o meu negócio, né, isso já era certo que eu ia ter meu negócio, não sabia quando. E aí na faculdade,
por ter esses incômodos sobre a efetividade da medicina, eu comecei a ter um pouco mais de contato com a questão da saúde pública. Então eu comecei a ter contato com o conceito de determinantes sociais de saúde. E eu achava, enfim, o que esse conceito traz, né? O que são os determinantes sociais de saúde, né? São aqueles fatores sociais que as pessoas estão inseridas que interferem na saúde de uma doença, né? Então, a partir daquela premissa que não adianta eu tratar a doença das pessoas, elas vão voltar para o mesmo contexto social que fez, né, com que ela adoecesse. Então, vários aspectos, não só ali propriamente dito biológicos, né, devem ser abordados, e sim aspectos mais amplos, né? Então, o máximo que o médico pudesse ir, né, de abordagem, de nível de abordagem, maior seria a efetividade do tratamento dele. Show. Então, eu vi a partir dali que era extremamente importante você abordar, por exemplo, o estilo de vida da pessoa, né? E esse estilo de vida, todas as orientações que você fosse dar em nível de estilo de vida, tinha que levar em consideração o contexto social e econômico que aquele paciente vivia. Então, aí eu comecei a ver que a gente tinha um impacto muito limitado nessa questão socioeconômica, né? Foi aí que eu criei uma organização para trabalhar, para desenvolver projetos voltados para criar um ambiente de saúde, um ambiente socioeconômico que seja propício à saúde, né? A ideia era desenvolver projetos que melhorassem o ambiente que as pessoas vivem. Isso dentro da faculdade. Isso dentro da faculdade ainda. E aí eu comecei nesse mundo de projetos sociais, e eu acho que a maioria das pessoas que vão para esse mundo começa a perceber que a captação de recursos é difícil, né? E aí foi quando eu pensei, cansado de tanto ir para banco, ir para instituições financeiras de fomento, e não conseguir de fato os financiamentos que eu queria para os meus projetos, eu pensei, não, eu vou montar a minha clínica, eu vou montar o meu negócio, e a partir do meu negócio eu vou financiar meus projetos. Entendi. Então, a partir daí que veio a grande motivação para que eu de fato construísse o meu negócio. Então, juntei com toda a minha... enfim, com a minha inquietação desde a faculdade, né, com a minha vontade de construir algo que trouxesse de fato retorno financeiro, né, que pudesse construir, que pudesse financiar meus outros projetos, eu entrei de cabeça, decidi que naquele momento, já tinha, enfim, no momento que eu estava aqui, se a gente for analisar, não era um momento mais propício, né, se fosse analisar todos os contextos, o contexto tradicional, onde você abre um negócio, não era um momento mais propício, mas decidi entrar de cabeça. E acabei montando a minha clínica com 1 ano e meio de formado, ainda eu estava fazendo residência em medicina de família, fazendo pós-graduação em nutrologia, e ainda estava servindo o exército, ainda dava plantão por fora, então foi em meio a tudo isso daí. Estava terminando o exército e tudo mais, juntei um monte enfim, aproveitei o momento e acabei fundando a minha clínica, né? Iniciando os trabalhos na minha clínica. Era uma estrutura totalmente diferente do que é hoje, uma estrutura bem menor, uma estrutura bem reduzida, foi o mínimo necessário para funcionar. Então, o início era abrir meu negócio, né? Só que assim, ainda aí, nesse momento que eu abri a clínica, eu ainda não tinha contato com todas as habilidades, né, que eu fui tendo ao longo do processo. Né? Na verdade, eu fui sendo demandado, foi me demandar essas habilidades ao longo do processo, se eu quisesse que a minha clínica sobrevivesse. Sim. Porque a gente sai com essa ilusão de que se a gente abrir um negócio, simplesmente botar ali consultório médico, as pessoas iam bater na sua porta querendo o seu atendimento, e não é assim, ainda mais quando você vai exclusivamente para um atendimento particular, né? Eu tinha essa premissa de que, se eu me incomodo com o modo que é tratado, com o modo... com o estilo de consulta médica, né, que tradicionalmente se faz, eu quero fazer uma consulta de fato efetiva, do meu jeito. E eu vi que eu precisava de tempo para isso. E eu estipulei ali 1h30 de consulta necessária para eu trabalhar todos os hábitos, toda a parte de alimentação, todo o contexto que eu queria trabalhar para de fato proporcionar saúde para o meu paciente. Então eu pensei, 1h30 é impossível trabalhar isso com convênio. Não tem como eu trabalhar com plano de saúde, tem que ser só particular mesmo. Então bora começar com particular, não vim de família de médico, eu sabia que ia ser um desafio, então foi praticamente do zero, né? Foi uma clínica iniciada do zero, não fui no embalo de nenhum familiar, né? Apesar de eu ter um sobrenome parecido com
sobrenome semelhante a de um dermatologista que já tem um certo nome na cidade, mas ninguém da minha família era médico. Então a gente vai aprofundar bastante nessas habilidades que você teve que adquirir. Mas eu queria pensando no nosso, nas pessoas que estão vendo, eu queria destacar uma coisa que eu acho que é extremamente importante no espírito empreendedor, na pessoa que é empreendedora, que é o inquieto. O empreendedor, ele é inconformado, ele é inquieto, ele não aceita o status quo de forma fácil, assim. E eu falo isso porque eu também sou assim, né? Quando tu fala que eu era assim na faculdade, na verdade, quando eu olho para minha história, eu sempre fui inconformado. Eu nasci numa comunidade rural, no interior do Piauí, né, que é o interior do Brasil. Então, assim, eu tenho os amigos que cresceram comigo ainda estão lá, né? E com todo o respeito que eu devo a eles, o carinho que eu tenho, mas eles não aceitaram aquele status quo, né? Que é a pobreza, que é viver com dificuldade, que é, sabe, enfim. Não ter acesso a todos os recursos que de fato... E não, eu diria assim, que todos nós, né, trazendo um pouco de... Não vou nem trazer a questão religiosa, vou trazer a questão legal mesmo. Todos nós somos iguais perante a lei, né? Se for utilizar a religião, todos nós somos filhos de Deus, quem acredita. E se o que você consegue, eu também consigo. E o empreendedor, ele tem essa ideia de que ele acredita no próprio potencial, né? Se ele vê outras pessoas atingindo o sucesso, por que não... Ele se pergunta, por que eu não consigo, né? Então, cara, eu acho que eu destacaria isso, né? Essa inconformidade em ti, né? Que tu trouxe, eu acho muito legal. Uma outra coisa importante que você fala, que eu também queria destacar, né, nessa tua história, cara, quando tu estava na faculdade, isso também me chamou muita atenção. Cara, o Arthur, ele ainda nem se formou e o cara tem um projeto social que está pensando em ajudar e já foi para a África e tudo mais. De onde veio isso, cara? De verdade, assim. Porque eu acho que é importante, né? Assim, pra gente... porque muitas vezes é muito fácil, principalmente quando a gente está na internet, vir aqui e dizer, eu tenho uma clínica, eu sou o cara. Mas assim, o que eu tô querendo extrair? Eu tô querendo que tu me diga, cara, de onde veio essa vontade de ajudar as pessoas, mesmo quando você não tinha nada, quando você ainda não era o Dr. Arthur, entendeu? Eu sempre atribuo, tem dois fatos que para mim são fundamentais em toda a transformação, né? Não só a minha, mas toda a transformação. São conhecimentos e experiências. Então, durante a faculdade eu comecei a ficar... essa questão da inquietação começou a aflorar muito em mim, né? Eu cheguei, inclusive, a pensar em desistir da faculdade. Porque eu achava que, de fato, a medicina não era efetiva. Que a medicina não ajudava ninguém, assim, né? No nível que eu imaginava que ajudasse. Então eu achei que numa outra área possivelmente eu poderia ajudar mais. Mas aí eu comecei a buscar conhecimento por fora, né? O que eu posso agregar em mim como médico para de fato ajudar as pessoas. Então, fora isso, eu tive uma experiência que mudou muito, que para mim foi um divisor de águas ali na minha vida, que foi trabalhar com crianças em situação de rua. Então, na faculdade de medicina eu estudava muito na casa de um amigo, e a mãe desse amigo era diretora de um projeto com crianças de rua. Tá falando do Eduardo disso? Não, do Cláudio Bustamante, foi outro. Bustamante. E ela era diretora de um projeto com crianças de rua. E aí ela precisava de alguém, de um estagiário de medicina que desse palestras, que pudesse contribuir com o funcionamento ali da casa, que pudesse trazer esse aspecto da saúde, né, esses conhecimentos relacionados à saúde para as crianças. Então era um projeto do governo que tentava restabelecer o vínculo de crianças em situação de rua com uma família. E aí eu comecei a ver na prática uma outra realidade que a gente não tem contato, né? Então todo mundo sabe que tem pobreza, que tem, enfim, dependência química, todo mundo sabe que existe essa realidade, mas acho que nunca ninguém viveu de fato aquilo dali.
né? Então eu comecei a me relacionar com as crianças, começar a ter um certo contato. Então você, ao ter contato com eles na casa e depois a gente fazia abordagens também, então eu ia para debaixo das pontes, né? Eram crianças que viviam em situação de rua, que acabavam numa situação de dependência química, né? Usavam todo tipo de mais diversas drogas, né? Mas principalmente cola, né? E a gente fazia abordagens. Então eu lembro muito hoje da primeira abordagem que eu tive embaixo das pontes, né? Que a gente ia lá tentar resgatá-los. E aquilo mexeu muito. Caramba, como é que a criança que tem um ambiente, enfim, que ela tem a disponibilidade de um ambiente para ficar, né, que era a casa de apoio, onde o projeto atuava, ela tem a casa dela, e por que ela prefere estar aqui? Essas coisas começaram a me inquietar. E eu comecei, depois de conhecendo a história de cada um, a ver que o ambiente que elas tinham em casa era pior do que o ambiente que elas tinham na rua, por exemplo. Então, muitas dessas crianças eram filhas de traficantes, eram filhos de... enfim, sofriam todo tipo de abuso físico, sexual, violência. Então, para eles, estar na rua era melhor do que estar em casa, né? Era libertador. Eles encontravam outras crianças que partiam, que estavam mais ou menos na mesma situação, então eles viviam em comunidade ali. Então, a partir daí, eu comecei a ver, de fato, essa questão que não adianta a gente focar na doença, né? Só na doença, né? Muitas vezes falam, você tem que tratar a dependência química deles. Mas o que é tratar a dependência química? Como é que a gente a gente restabelece uma criança dessa se a base familiar dela praticamente não existe, né? Totalmente em frangalhos ali. Então eu comecei a ver de fato a importância disso, do contexto social, do contexto em que as pessoas vivem na saúde. Então, a partir daí, se eu tinha essa inquietação com a efetividade da medicina, ela aflorou muito mais. E a partir daí eu vi que, se de fato é isso que eu quero, trazer saúde para as pessoas, eu tenho que mexer nisso daqui. Eu tenho que de fato trazer um impacto no ambiente que as pessoas vivem. Senão, eu não vou estar trazendo saúde. Eu vou estar mascarando, não adianta eu falar. Eu via que aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me contentava na minha cabeça ali, a inefetividade da medicina, ou só com aquilo que eu tinha à minha disposição, mais que isso não tem a ver comigo como médico, então deixo para lá. Ou não, eu tentava seguir um outro caminho do projeto social mesmo, de tentar de alguma forma criar um ambiente de saúde e pegar essa briga para mim. Então eu fui para esse lado. É um caminho um pouco mais difícil, mas eu sei que eu posso deixar a minha contribuição em nível social. Eu sei que eu posso ajudar as pessoas a construírem ambientes mais favoráveis à saúde e não à doença. Então, eu junto a inquietação, eu junto com as experiências, eu junto com todo o conjunto de conhecimentos que eu fui buscar. Então, beleza, se eu quero mudar de fato ambientes, eu tenho que estar preparado para isso. Então, aí surgiu a experiência no Quênia, né? Já que eu queria ter contato com ambientes diferentes, vamos ver a pior realidade que eu posso encontrar. Aí foi quando surgiu a ideia de ir para o Quênia, de ter uma experiência no Quênia, fui trabalhar numa organização, numa ONG que apoiava mulheres com HIV, enfim, foi uma outra experiência totalmente transformadora. Então, eu vejo que conhecimentos aliado a experiências transformam, né? Então, a partir disso, enfim, eu moldei toda essa vontade de fazer algo diferente. E eu vi a minha clínica como um instrumento de financiamento de todos esses outros projetos, né? E aí eu vi, então para eu financiar isso daqui, eu tenho que ter uma clínica de sucesso. Para eu ter uma clínica de sucesso, que conhecimentos, que habilidades eu preciso desenvolver para formar a melhor clínica para que eu possa, mais rápido possível, financiar e alcançar tudo aquilo que eu quero com meus projetos em nível social. Cara, legal. Eu fico imaginando que o fato de ter ido cedo para essa iniciativa de projetos sociais também trouxe uma bagagem de habilidades para ti, né? Sim. Que hoje também te ajudaram a tua clínica, né? Sim. Resiliência, tentar entender pelo ponto de vista do outro. Às vezes você vê uma situação negativa, você não sabe como que aquilo ali acontece, né? Como que a gente tem muito essa visão crítica, a gente quer sempre criticar, a gente sempre acha que, enfim, o problema do outro é mais simples do que o nosso, né? E na verdade, cada um tem suas dificuldades e cabe a nós, como profissionais, tentar ver essa visão do paciente, né? Tentar ver a visão do cliente, né? O que de fato um cliente está buscando, né? Como que eu posso agregar valor ao serviço que eu ofereço para o meu cliente, né? Para que
por exemplo, eu vou cobrar o preço que eu cobro e dele não seja algo... Ele pague satisfeito. Satisfeito. Né? Ele saia satisfeito. Aqui todos saiam satisfeitos. Legal. Então esse é teu propósito, né? Tu já me falaste. Hoje é teu propósito de vida. Né? Hoje para mim está muito bem definido. Eu quero não só ajudar as pessoas a se desenvolverem fisicamente, né, mas todo o contexto psicossocial e até profissionalmente. Né? Eu vejo que o contexto econômico influencia muito na saúde. Então, o máximo que eu puder ajudar as pessoas a se desenvolverem física, mental, social, profissional e até moral e espiritualmente, para mim eu sigo isso como propósito. Né? Show de bola. Bem, voltando para a questão da visão empreendedora, então tu falaste que teve essa virada de chave com a questão social, né? Mas antes, durante a faculdade, tu seguia ali o que todo mundo fazia. Porque assim, aí eu queria chamar a atenção para outra coisa, né? Tu falaste que tu conseguiu resultados muito mais rápidos do que as pessoas, os médicos, eles conseguem indo pela carreira tradicional. Eu já sabia, né, analisando ali, que eu tinha... O médico, quando se forma, ele tem alguns caminhos, né? Sim. Ele vai ou atender, ou pega um cargo público, né? Ele vai atender numa unidade básica de saúde, ele vai atender num hospital, enfim, ele vai atender uma policlínica, ele pega uma carreira, pega um salário fixo ali que dá segurança, mas que na maioria das vezes paga muito mal e tem uma pressão de resultado muito grande, então cobra muito. Né? Cobra muito, paga mal e com poucas condições. Né? Com poucas condições. Né? Eu vi que tinha o caminho do plano de saúde, né, o caminho ou do atendimento particular, né, da prestação de serviço, né, você vai trabalhar para alguém que tem algum negócio. Então você... Que hoje o plano de saúde paga em média R$30, R$50 por consulta. Então você vai... basicamente você abre mão da sua capacidade de captação de clientes, de gestão, e você atribui ao plano de saúde essa captação. Então, um preço que você paga é aceitar R$30, R$50 de consulta. E aí você tem que atender rápido, com baixa qualidade, com pouco resultado. Exatamente. Então, via que também eu não me enquadrava muito nisso. Eu passei em concursos públicos, né? Enfim, fiz alguns concursos, passei, né? Enfim, não era aquilo, não me interessava aquela segurança, né? Não me interessava me trancar numa jaula, né, e receber um alpiche ali como alimento. Né? Flávio Augusto ele faz uma comparação entre o empreendedor e o empregado, né? Sim. Que o empregado, principalmente o que busca a estabilidade, ele é como se fosse um passarinho preso dentro de uma gaiola em que até o 5º dia útil cai ali uma comidinha todo mês. E o empreendedor é o cara que tem coragem de ser livre e buscar a própria comida. Né? Apesar de ser um ambiente muito mais hostil, né? Muito mais cheio de predadores, né? Que é o mercado. No mercado, basicamente, você vai entrar em algo, numa competição mesmo. E na medicina não é diferente. Mas você tem a possibilidade de conseguir muito mais comida. Né? Isso. Que aí é o terceiro caminho, né? Que é o caminho do consultório particular. Que é o caminho que você abre um empreendimento, uma clínica, ela não deixa de ser um empreendimento, e você está sujeito a todas as regras de sucesso de um empreendimento. De uma empresa. Então, de uma empresa. Então você tem que ter uma captação de clientes efetiva, você tem que ter um gerenciamento do seu negócio, da sua clínica efetiva, você tem que oferecer um serviço, né? O seu serviço tem que ser diferenciado. Né? E na medicina o cliente ele sempre quer resultado, né? O que importa para o cliente é resultado. Como é que você vai... Não adianta a gente achar que, passei uma dieta, passei um remédio aqui, se ele não seguir o problema dele. Não, se ele não seguir ele não vai ter resultado, se ele não tem resultado ele não te indica, então você não cresce. Ele não retorna, então você tem que oferecer de alguma forma resultado para o seu cliente. Né? Então, tudo isso daqui é de extrema importância para você conseguir de fato construir algo que lhe proporcione um retorno financeiro e a qualidade de vida que você sempre esperou como médico. Agora, se você simplesmente não tem como fazer o que todo mundo faz, esperar um resultado diferente. Né? Se você sempre vai por esse outro caminho, você abre um plano de saúde, então você faz uma consulta que nem todo mundo faz, oferece o mesmo serviço que todo mundo, não tem como você esperar um negócio diferente. Né? Você vai receber o que todo mundo recebe. Você vai receber o que todo mundo recebe. E hoje em dia, na medicina, infelizmente está cada vez pior. Né? A gente tem em torno de 450 mil médicos hoje em dia, né? Chegando aí a 500 mil até ano que vem. Então,
Você tem que se diferenciar, você tem que oferecer um serviço, tem que agregar valor ao serviço que você oferece para que você, de fato, possa ser considerado algo diferente. Não pode oferecer a mesma coisa. A quantidade de cardiologistas, de endocrinologistas, de clínicos, de pediatras que tem no mercado hoje em dia é muito grande. Antigamente, só de você se formar e abrir a clínica já se bastava. Hoje em dia você faz especialidade, você faz mestrado, você faz isso e não adianta. Os seus cursos, o seu conhecimento técnico, na verdade, ou muito pouco influencia no sucesso de uma clínica, no sucesso da clínica como empresa. O cliente ele já vai em você achando que você ele parte do princípio que você sabe, ele parte do princípio que você tem conhecimento técnico. Na verdade você pode até ter, mas se você não tiver a habilidade de comunicação, a habilidade de transmitir isso daí, ele vai achar que você não tem. Então, ou o contrário também, né? Então, você pode até não ter, mas dependendo do modo como você se relaciona com o cliente, você consegue de fato trazer um resultado para ele, criar um relacionamento com ele e fazer com que ele te indique que a sua clínica tenha valor. Cara, interessante tu falar isso, porque na verdade o cliente, se ele não for um médico ou um profissional de saúde, ele nunca vai saber se tu tem ou não conhecimento técnico. O que ele vai te avaliar é como ele foi atendido. Exatamente. Então se tu atender ele bem, e tu resolvendo o problema dele, ele não vai ficar te avaliando, ele não vai ficar olhando pro teu diploma, não vai ficar olhando... A gente pode fazer uma... Não é o diploma que define, né? É o resultado que você propicia para ele. Eu vi um dia desse, um artigo, né, que ele estava avaliando o que as pessoas levam em consideração para escolher o presidente da República. E enfim, você está escolhendo a autoridade máxima do seu país. E basicamente, a conclusão do estudo foi que as pessoas, o maior critério que era levado em consideração para escolher o presidente da República era carisma. Não era conhecimento técnico, não era se ele está ali mostrando boas propostas, se ele ia mudar ali de fato o mundo ou não, o destino do país ou não. Era carisma. Isso nos Estados Unidos, isso é uma pesquisa americana. Né? Carisma, se a gente for traduzir, é habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação, exatamente. Então, eu vejo que tem muito mais do que um simples estudo técnico. Né? Na faculdade a gente fica sempre voltado para ali, para o técnico, para o conhecimento técnico, para a doença, foco na doença, foco em dar o melhor diagnóstico, foco no tratamento mais recente, mais atualizado, que nem sempre é o tratamento que o cliente consegue seguir. Então tudo isso é muito importante de ser levado em consideração para você conseguir de fato construir um negócio a nosso ver aqui de sucesso. Voltando então para a questão da visão empreendedora, um dos pilares, digamos assim, de quem é empreendedor é ter uma visão fora da caixa. Né? É pensar fora da caixa, né? É ver o que ninguém vê. Né? Essa capacidade de tentar olhar de cima, né? Como é que está o mercado? Como é que está o mercado? Qual a tendência? O que eu poderia fazer diferente para me diferenciar dos meus concorrentes, né? Na verdade, o que a gente vê na medicina parece que é o contrário, né? A gente vê aquelas pessoas que fazem diferente, é muito mais como uma crítica do que tentar ver de fato o que o médico tem feito, o que de fato ele tem feito de bom, tem feito para trazer, para evoluir, por que ele está tendo um resultado, por que ele está tendo essa projeção. Né? Então é muito mais como uma crítica do que tentar de fato modelar alguma coisa que você possa aplicar no seu dia a dia. Resumindo, o que ele está querendo dizer é que o médico que faz as coisas diferentes, ele é muito criticado, mas assim, uma outra coisa que eu já aproveito para falar, para você que realmente quer fazer a diferença, para você que quer ser um empreendedor, é que se você não tiver coragem de assumir as críticas, você nunca vai fazer nada dentro da medicina. Porque todos os grandes cases de médicos que são médicos de sucesso hoje, eles tiveram que ultrapassar essa barreira da crítica, né? Então, por exemplo, tem um cara que criou o Whitebook, né? Aquele aplicativo médico lá. É um menino, um cara jovem, entendeu? Mas, quanto que esse cara foi criticado nisso? Quantas pessoas chamaram ele de louco? Quantas pessoas disseram, isso aí não vai dar em nada, isso é leseira. Por que tu não vai fazer tua residência? Por que tu não vai fazer teu mestrado, teu doutorado? E assim, para você que realmente quer fazer a diferença, para você que quer ter se você quer atingir patamares que poucos atingem, você tem que fazer coisas que poucos
fazem. Então, cara, voltando então pra tua história, tu foi um cara que, tu começou um negócio social, um projeto social ainda enquanto estava na faculdade, né? E tu pensou em ter um negócio enquanto estava na faculdade, né? Só que quando tu se formou, tu precisava de grana, né? E aí tu foi trabalhar, né? Tu foi trabalhar no tradicional, tu foi dar plantão, tu foi pro exército. Na verdade o exército foi obrigatório, né? Eu fui mandado pro interior do estado do Amazonas, paguei alguns pecados, mas no finalzinho eu passei na residência, eu comecei a fazer concomitante, né? Eles me liberavam, fazia um tempo, voltava, era um mêsinho que faltava, e aí concomitante a isso eu já entrei numa cooperativa médica, né? Fui dar plantão, pronto-socorro, plantão de porta, e fazia faculdade, e fazia a residência de medicina de família. Então era uma rotina meio louca, né? A rotina praticamente de todos os colegas. Pois né? Isso que eu queria falar. Isso é o tradicional, né? Quando eu converso com pessoas de fora, né, todo mundo estranha, mas quando eu converso com colegas médicos, na verdade tem gente que tem rotina pior, né? Eu tinha colegas que davam 40, 50 plantões por semana, por mês, né? Então é uma rotina de louco mesmo. A pessoa vive dentro de um hospital, vive dentro de um pronto-socorro. E eu sabia que eu estava fazendo uma coisa, eu estava vendendo o meu tempo ali, né? Que eu estava sacrificando minha saúde, meu tempo naquela rotina louca de plantões. Dormia em casa só 1, 2 vezes na semana. Mas eu tinha a plena convicção que aquilo era temporário, né? Que era algo que era necessário por um período para atingir patamares maiores, né? Então eu não tinha capital para abrir minha clínica, né? Na verdade eu comecei até no negativo, mas chegando no final da faculdade você vai, enfim, eu não nasci em berço de ouro, né? Então minha família toda também estava entrando estava finalmente ali em termos de finanças, né? Tava bem, a situação não estava muito boa. Então, assim que eu me formei, começou a entrar um pouco de dinheiro, comecei a resolver um pouco de questões financeiras de casa, então não sobrava muito para ter, não sobrava esse capital, não, eu estou com capital sobrando aqui e vou abrir uma clínica. Não, né, eu tinha que fazer dinheiro de algum lugar, então aí eu tinha que, era plantão mesmo que eu tinha disponível. Então, eu dava plantão à noite, depois de um tempo eu acabei saindo da residência, então peguei um outro trabalho pela manhã. Então de manhã eu tinha um trabalho, né, que era na Unimed, eu fazia uma parte burocrática da Unimed, trabalhava no serviço de home care, e à tarde eu ia para minha clínica e de noite eu dava plantão. Então eu tinha essa rotina, tinha dias que eu entrava no plantão na sexta-feira à noite e só saía na segunda de manhã. Na segunda de manhã, para já ir direto pro plantão, pro trabalho na Unimed de manhã, para já ir à tarde para a clínica, para ir de noite pro plantão de novo, eu voltava para casa terça-feira à noite. Uhum. Então eu lembro que eu passei um bom tempo assim, nesse ritmo muito puxado, uns 2 meses, mas num ritmo puxado por praticamente 2 anos. Então até de fato a clínica atingia um patamar em que eu pudesse sair de tudo e concentrar-se só na clínica. E na verdade chegou um ponto em que eu me dediquei 100% à clínica e eu já não conseguia atender a demanda que estava tendo de atendimento na clínica. Então eu participei de todas as etapas, assim, da etapa do super trabalho, da venda de tempo, né? O plantão, eu via que aquilo ali, qual é o máximo que eu poderia atingir com o plantão? Se eu desse 60 plantões no mês, eu ainda atingia um valor que é aquém daquilo que de fato eu achava que eu deveria atingir de retorno financeiro, né? Então, dentro daqueles pilares que a gente estava conversando no início, o que importa é o médico ter retorno financeiro com qualidade de vida. Não adianta só vender meu tempo. Vender meu tempo é impossível, somente com plantão eu atingir esse nível de sucesso médico onde eu tenho qualidade de vida e retorno financeiro. Então eu sabia que o caminho para isso era a clínica, é empreendedorismo. Então eu acho que esse é o nosso maior recado aqui, né? Que a gente não consegue... Não tem outra saída. Não tem outra saída. Se você quer ter um retorno compatível a todo o seu esforço, aí vai muito de cada um, né? Eu me matei de estudar para passar no vestibular, eu me matei de estudar durante a faculdade como um todo, me matei de estudar durante o período que eu fiz residência nas especializações que eu fiz. Então, a todo momento, você está ali dedicando, você quer ter um retorno disso. E eu sempre achei que eu merecia muito. Né? Se a gente for comparar com as outras profissões,
enfim, enquanto eu estava na faculdade, o que não faltava era convite que a gente tinha que negar, né? De trabalho, de saídas, de farras e tudo mais. E a gente estava ali estudando. Então, eu sempre soube que eu tinha que ser recompensado, bem remunerado, bem recompensado por isso. E ao analisar a situação que o médico tem à sua disposição, de trabalho e tudo mais, eu vi que eu só ia conseguir atingir isso se fosse através do empreendedorismo, através de criar meu próprio negócio como médico. E isso, a gente vai falar bastante disso nos próximos vídeos, mas tem a questão das crenças limitantes, né, cara? Sim. Que uma das crenças o médico, existe uma crença muito grande, que eu tinha também, que assim, o médico ele tem que ser, ele não pode ganhar dinheiro com a medicina, né? Sim. O médico ele não pode, no meu processo, eu gostaria também de saber se tu teve se tu tinha essa crença ou não, se tu nunca teve, mas eu acho que é uma crença que está muito arraigada em muitos médicos que eu conheço, eu tinha também essa crença. Até porque muitas vezes a faculdade forma a gente assim, pra gente ser assim, né? Inclusive quando eu abri meu consultório, a primeira vez aqui, teve gente que me criticou, disse, como assim um médico de família com consultório particular? O médico de família ele tem que atender só no SUS. Então tem uma crença muito grande que o médico ele tem que ser um sacerdote, né? Que ele tem que trabalhar de graça, que tem que se sacrificar. E eu fiz um curso de criatividade, cara, que lá mudou a minha chave, assim, mudou essa chave na minha cabeça. E o que eu acho que, assim, que eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Por que não você conseguir ganhar dinheiro gerando valor para as pessoas que você ajuda? Sim. No caso, como médico, qual é o problema de você ganhar muito bem se você ajuda muitas pessoas? Né? E ajuda de forma, né, íntegra. Não estou falando aqui de maracutaia, nem de esquema, não. De você levar para o seu paciente, para o seu cliente, saúde, né? Qualidade de vida. E por que não? Né? E aí, o que o tradicional nos ensina é exatamente o contrário, é o que tu estava falando, né? Trabalhar muito, com pouca qualidade de trabalho, com poucas condições, com pouco salário e gerando pouco resultado. Cara, isso é absurdo, não é? Não parece absurdo? Sim. Mas é o que a maioria faz, né? Sim. E o que tu acha em relação a essas crenças? Tu teve alguma dessas crenças? No início até que sim, só que depois, como eu falei, quando eu comecei a ter contato com esses conceitos de riqueza mesmo, né, de empreendedorismo, de prosperidade, você vê que o nível de sucesso no empreendedorismo ele está muito atrelado à quantidade de resultado que você consegue proporcionar às pessoas que você atende, ao serviço, com o serviço que você oferece. Então, quanto mais pessoas eu atendo e quanto mais valor, quanto melhor é o serviço que eu ofereço, quanto mais eu transformo a vida daquela pessoa, melhor vai ser meu retorno. Então... Porque esses pacientes, eles retornam, sim, eles te indicam, sim, e eles conseguem pagar um valor justo pro teu trabalho, e eles saem satisfeitos. Eu tinha muito claro isso. Não, eu estudei muito, eu virava noites, eu estudava muito, eu sempre fui um aluno que estudei muito, então eu sabia que eu tinha que ser recompensado por isso, eu não tinha essa ideia de que eu não posso cobrar, não posso ter retorno por isso. Eu acho sim que a gente tem que enfim, beneficiar todos os públicos possíveis, né? Então eu não me sinto bem, eu fiz um curso em que ele falava muito disso, né? De você focar nas atividades mais lucrativas. E isso era um ponto do curso. Eu achava um curso fantástico de gestão de clínicas, consultórios. Eu achava o curso muito bom, mas esse pontinho eu não gostava, porque basicamente ele conduzia você a trabalhar, a focar em estética, em coisas que, lógico, vendem mais, que trazem mais retorno financeiro, mas que, ao meu ver, não eram o que eu me formei para fazer. Eu não me formei só para proporcionar estética para as pessoas. Eu me formei para trazer qualidade de vida, para melhorar, tratar, resolver problemas das pessoas, né? Trazer trazer saúde para as pessoas. Então, tinha coisas que eu sabia que até não são tão lucrativas, mas que estão mais alinhadas com o meu propósito. Então, eu acho que a gente pode fazer um meio termo de tudo isso, né? A gente pode ter sim atividades que trazem retorno, que trazem bastante retorno financeiro na sua clínica. Não necessariamente você precisa fazer, eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem que aprender também. A gente pode trabalhar com colegas, não necessariamente, você formou isso, o médico é acostumado a vender só sua força de trabalho. Não, você pode se unir a outros colegas e vender juntos,
né, um serviço muito mais amplo, muito, enfim, então eu acho que a gente pode fazer essa divisão, né, de mesclar esses serviços, ter atividades, unidades de negócio na sua clínica que são lucrativas, mas que não impede você também ter um dia de atendimento para uma comunidade mais carente, ou aceitar fazer, enfim, alguma forma de você também beneficiar públicos que não teriam condições de ter acesso à sua clínica. Então, que é o que tu faz, né? Tu tem a tua clínica, tu tem um público aqui que é basicamente classe A, B, mas tu tem o teu projeto social em paralelo, que a tua clínica serve para, né, de forma indireta, ele fomenta o teu projeto. Então, eu acho que um abastece o outro. Uma coisa está ligada à outra, exatamente. Bem, visão empreendedora. Muita coisa, né, cara? Isso aí eu acho que teria mais horas e horas de conversa sobre isso. Eu acho que a gente vai trabalhando isso ao longo dos próximos vídeos. Tem muita coisa que a gente pode discutir, que pode despertar em você alguns insights, alguma ideia diferenciada. E a gente quer isso, né? A gente quer que a medicina se desenvolva. A gente vê hoje em dia uma subvalorização da medicina. Você vê, para você ter uma ideia, nós não temos o retorno que nós merecemos, e mesmo assim temos uma fama de mercenários, fama de, enfim, de um profissional que não atende bem o seu paciente. Então é isso que a gente quer mudar, né? Eu acho que o resgate da boa medicina, né? Então o resgate do prestígio médico, né? Então nós somos a faculdade que mais dá trabalho de você passar. Então você tem todo um esforço, se for ver, a gente estuda mais do que todo mundo, pode afirmar isso, né? Então para passar numa medicina é totalmente diferente de eu passar num curso de humanas, por exemplo. Então, sem demérito ao curso de humanas, mas é um fato, né? Então a gente quer um retorno disso, né? E a gente tem visto um descrédito, né? A gente tem visto cada vez mais o médico ganhando menos, em condições piores de trabalho, com um prestígio social menor. Então tudo aquilo que a gente quer de fato, né, de retorno financeiro, de qualidade de vida, né, e prestígio social, a gente não tem. A gente não está atingindo com o caminho tradicional da medicina. Então se a gente faz um compilado desses conteúdos e começa a discutir, né, eu acho que ninguém aqui é dono da verdade, mas que a gente pode de fato trazer conteúdos, trazer discussões saudáveis aqui e temas que podem, sim, ajudar muitos colegas, muitos médicos a resgatar isso. Prestígio, qualidade de vida, retorno financeiro, que impacto, seja né? Impacto. Ajudar mais os seus pacientes. Enfim, então eu acho que a gente tem muito para discutir aí, muito para agregar e muito para aprender também com quem quiser compartilhar conosco os seus conhecimentos também. Beleza. Pessoal, então assim, a gente vai finalizando o conteúdo aqui, que é basicamente falar um pouco sobre a importância, sobre a visão empreendedora, trazendo um pouco da história do Arthur, né? E a gente vai, como ele falou, a gente vai continuar, né? A ideia é que toda semana a gente tenha conteúdos novos como esse e que a gente possa construir junto com você, independente de onde você esteja vendo. Coloca o teu comentário aqui, diga pra gente o que você achou, coloca a sugestão de novos temas aí. E é isso, o nosso objetivo é esse, contribuir, né, dar a nossa parcela de contribuição, né, o que a gente vem aprendendo, tanto na teoria quanto na prática, do que tem funcionado para a gente, né, em relação à carreira médica de sucesso com qualidade de vida. É basicamente isso, o nosso mote é esse. Não é só ganhar dinheiro a todo custo, mas é ganhar dinheiro ajudando as pessoas e tendo um retorno social e financeiro e de realização pessoal também com isso. A gente espera que a gente possa te ajudar de alguma forma e a gente espera que esse conteúdo possa ter te ajudado. É isso. É isso. Meu amigo, obrigado. Obrigado. Estou muito feliz que a gente está nessa parceria e vamos nessa. Tamo junto.